A criptomoeda SEI está performando de maneira excepcional nos últimos dias e, é claro, isso faz a gente se perguntar o que é que está acontecendo com essa altcoin. Por isso, nesse vídeo, eu vou te trazer de maneira breve quais são essas novidades recentes que estão impactando positivamente esse projeto e também trazer pontos de atenção para a gente não ficar descuidado. Já esmaga o like se você ainda não tiver deixado o seu like e, é claro, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo cripto, enquanto a gente não recupera o nosso canal oficial. Acreditamos que estamos bem breve, mas enquanto isso, se inscreve aqui no nosso canal reserva e fica por dentro de todas as novidades do mundo cripto em um momento tão crucial do ano de 2025. Bom, família, antes da gente adentrar as novidades recentes que impactaram positivamente o preço da SEI, para a gente começar do mesmo patamar ali de compreensão, pelo menos básico, e entender que criptoativo é esse. Então, a SEI é uma blockchain de camada 1 de alto desempenho que escala a EVM, ou seja, ela se comunica com a rede do Ethereum, que é a principal blockchain de finanças descentralizadas. E, até por isso, ela se coloca como a rede EVM mais rápida do mundo, ou seja, das blockchains próprias que se comunicam com o Ethereum, que possuem essa tecnologia de EVM, ela seria a mais rápida. Agora sim, eu falo de 3 pontos positivos que para mim foram cruciais nessa boa performance de curto prazo da SEI. Primeiro ponto, ela foi selecionada para um piloto de stablecoin nos Estados Unidos. Ou seja, a rede foi escolhida para um projeto piloto de stablecoin apoiado pelo estado de Wyoming, o que confere legitimidade institucional e atraiu a atenção de investidores. Essa notícia, para quem quiser conferir, saiu no próprio Twitter da SEI no dia 19 de junho, um pouco mais antiga. Só que somado a isso, tá? Recentemente, agora no dia 23 de junho, vulgo ontem, a gente teve uma proposta de ETF de staking de SEI. A empresa Canary apresentou um pedido para ETF de staking de SEI, o que pode facilitar o acesso de investidores institucionais à criptomoeda. A possibilidade de um ETF também aumenta a percepção de valor e liquidez do ativo. Por fim, nós temos um aumento de atividade on-chain e TVL. Olhando aqui no DeFi Lama, reparem nesse quadrante aqui do lado superior direito, se eu botar o volume de DEX, a gente tem, juntamente, né, com o aumento do TVL, um aumento da atividade de exchanges descentralizadas, um aumento, de certa forma, de atividade Web3. Além disso, nós temos também a rede sendo mais utilizada, tá? Com inflow de stablecoins, o que corrobora em muito com o fato dela ter sido escolhido como parceira de Wyoming para um projeto voltado para stablecoins. Então, nós tivemos um aumento do TVL, um aumento do volume de DEXs e um aumento também de entrada de stablecoins na rede da SEI. E o mais legal disso tudo, tá, família, é que quando a gente faz a comparação do TVL com o preço da SEI, veja que a gente não teve um acompanhamento, tá? Ou seja, um aumento do preço conforme o TVL foi aumentando. Normalmente, tá? Vou até pegar aqui o caso da Sui, a gente tem uma relação, né, proporcional, ou seja, quando o TVL aumenta, o preço caminha junto, e quando o TVL abaixa, o preço tende também a regredir e assim por diante. Só que quando a gente olha a SEI, a gente vê aqui um aumento do preço do token, enquanto o TVL não estava aumentando, e a partir aqui de julho de 2024, o TVL começa a crescer de maneira mais representativa, só que o preço, a partir do final de dezembro de 2024, não acompanhou o aumento desse TVL. Então, quando a gente olha essa relação, né, essa proporção de números da rede, né, e o valor do token, isso passa uma sensação que o token pode estar, de fato, subvalorizado em relação ao quanto a rede vem crescendo nesse mesmo período. Por fim, família, uma notícia bônus quentinha de hoje, enquanto eu estava gravando esse vídeo. A SEI postou aqui, né, dando os parabéns para o IPO da Circle, né, que foi um sucesso, bateu uma máxima aí de 59 bilhões hoje, e eles ressaltam que no seu balanço, segundo o seu próprio IPO, a maior posição de tokens que a Circle detém hoje é de tokens SEI. Bom, então, na minha opinião, essas últimas novidades combinadas são muito fortes. Elas, de fato,
favorecem bastante o ecossistema da SEI de maneira geral, mas eu ficaria com uma certa cautela pelos seguintes pontos que eu vou trazer agora a partir desse momento do vídeo. Começando ali no seu gráfico, né, em relação ao par dólar, a gente observa uma LTB, ou linha de tendência de baixa, que muitas das vezes, né, aqui a gente foi rejeitado, a gente fez um fake out, muitas das vezes a gente esbarrou nela, encontrando dificuldade de superação para quebra dessa tendência de baixa de maneira mais prolongada. Porém, além dessa LTB, se a gente olha aqui pelo VRVP, é exatamente nesse patamar de 27, 28 centavos que a gente deve encontrar a maior resistência. E veja só, alterando aqui para o nosso gráfico diário, a gente tem a média de 200 passando exatamente, né, corroborando também com essa resistência dessa LTB, ou seja, para mim, para esse momento presente, vai ser difícil, né, a manutenção dessa alta. Então, família, eu teria cautela nesse momento, de certa forma, por questões em relação às linhas gráficas. A gente também tem, a nível diário, né, a nossa última rejeição desse movimento de alta no nosso RSI, no oscilador de força aqui da SEI, por volta de 75, 76, e a gente já está ali entre 71 e 72. Então, pode ser que a SEI ainda tente manter esse movimento de alta por mais algum tempo, porém, eu não teria ali grandes esperanças na manutenção prolongada dessa alta, visto que, fora os problemas da SEI que a gente já vai comentar, o Powell já veio a público hoje trazer ali uma leitura um pouco mais pessimista, né, para esse momento do mercado, falando da ausência do corte da taxa de juros, pelo fato da possibilidade ali da gente ter mais um movimento inflacionário, falando das tarifas do Trump. Então, assim, de certa forma, o momento macro não favorece ali os mercados de maior risco dentro do mercado das criptomoedas. Adentrando mais pontos de cautela, família, no par SEI Bitcoin, ou seja, medindo ali a força da SEI no par Bitcoin, não no par dólar, a gente observa que ao longo do tempo a tendência tem sido de baixa. A SEI vem perdendo valor constantemente para o Bitcoin, por mais que nas últimas 2 semanas ela tenha recobrado aí em torno de 69% desde o início da semana aí do dia 16 de junho. Porém, como eu disse, eu não teria ali tanta euforia, né, tanto otimismo na manutenção dessa alta e rompimento dessa LTB também no par SEI Bitcoin. Ou seja, a gente ainda pode ter uma manutenção dessa alta, mais uns 27, 30% de recuperação no par Bitcoin, mas ainda assim, tá? A manutenção dessa tendência maior é que seria para mim uma preocupação, visto que, mais uma vez, as condições macro não favorecem ali os ativos de maior risco no mercado das criptomoedas. E se a gente der uma olhada aqui no par SEI Ethereum, essa relação também permanece, tá? Sendo que ele também traz uma leitura para mim de que esse movimento ainda pode ter ali uma sustentação de alta, mas eu não garantiria, eu não estaria muito confiante para essa alta ser prolongada. A gente vem se aproximando de um ponto em que, muito provavelmente, nós teremos resistência para ultrapassagem desse ponto. E eu estaria mais confiante no momento em que os mercados estivessem o favorecimento do risco. Porque aqui, entenda, eu estou balizando com Ethereum e Bitcoin, Bitcoin sendo o ativo mais seguro e aqui balizando com ativo de risco intermediário, digamos assim. Então, em ambas, né, as relações, a SEI vem perdendo, apesar de nas últimas 2 semanas estar se recuperando. Eu não sei se essa recuperação vai ser prolongada. Porque, família, além dessas paridades gráficas, tá? Quando a gente olha aqui nos mercados da SEI, o spot, a gente tem volumes de 191 milhões na Binance, na L-Bank, que eu acho que é o segundo, não, mentira, na Upbit a gente tem 113 milhões. Só que quando a gente olha esses volumes nos perpétuos, nos mercados futuros, né, de alavancagem, a gente tem aqui só na Bybit, que é parceira do canal, inclusive, e apoia todos os conteúdos, desde a vídeos a lives, para a Liga Cripto, é a melhor plataforma de trade do mercado cripto. Então, somente na Bybit você tem 515 milhões, na CoinW 433. Então, reparem que nos mercados futuros a gente está tendo a maior movimentação desse criptoativo.
o volume do spot, né, ele não é tão considerável. Então, isso me leva a crer, somado, tá, a liquidações recentes que a gente teve em termos de posições de short, que boa parte dessa alta também foi acarretada por uma grande movimentação de liquidações dentro do mercado futuro de posições shortadas. O que eu quero dizer é que muitas das vezes o mercado caminha na posição inversa do que a gente está tendo, né, as alavancagens. Ou seja, a gente tinha muitas posições de shorts abertas e, somado a isso, a gente teve ali um enxame de notícias positivas saindo num curtíssimo prazo em relação a SEI. Então, isso para mim criou ali a tempestade perfeita para que essas posições fossem liquidadas, o que também, por sua vez, fez com que o preço da SEI também valorizasse. Só que, família, repare bem, apesar de toda essa notícia positiva recente, né, como eu venho destacando, a SEI teve sua máxima histórica, ou melhor, uma máxima aqui no gráfico da Binance de 1,13 dólar, e a gente vem constantemente perdendo valor no par dólar, com exceção dessas últimas 2 semanas. Se a gente olhar no par Bitcoin, também desvalorização, no par Ethereum também. E, na minha opinião, tá, essa fraca performance de preço, para mim ela é muito justificável, essa baixa performance, por conta desse quadrinho que a gente está vendo aqui na frente. Quando a gente para olhar o seu supply ou seu fornecimento em termos de tokens, no final, ou melhor, no final de 2023, início de 2024, a SEI tinha algo em torno de 1,8 bilhões de tokens em circulação. Hoje, nós temos algo em torno de 4,3 bilhões de tokens em circulação. Então, em 1 ano e meio aproximadamente, a gente teve um aumento muito grande, a gente teve um aumento de quase 3 bilhões de tokens. E isso, somado a uma não adoção, se a gente não tem um grande crescimento de uso dessa rede, o que a gente vai ter é um despejo do preço unitário do seu token. E é exatamente o que a gente observou. Uma fraca ação do spot, um despejo constante de tokens no mercado, tá? Repare que só desde o início de 2025, tá? A gente tinha 3,4 bilhões. Em apenas 6 meses, tá? A gente aumentou em quase 1 bilhão o fornecimento de tokens da SEI. Então, isso é muito representativo e isso, para mim, é uma pulga atrás da orelha em relação a esse projeto. Até o início de 2026, a SEI deve aumentar mais 20%, pelo menos, o seu fornecimento de tokens. Então, família, eu faço esse alerta, tá? Não vou estender muito mais esse vídeo para ele não ficar muito longo. Eu não estou aqui para dar conselho financeiro, mas estou aqui para trazer a minha opinião em relação a esse token que explodiu recentemente, mas é sempre importante a gente ler, né, as entrelinhas para entender o que está por trás dessa valorização, mas o que também nós podemos ter pela frente por trás dos tokenomics desse projeto, se a gente de fato está tendo adoção. E eu aproveito também para pedir a sua opinião. E aí, você acha que a SEI é uma boa aposta? Eu particularmente acho que há talvez apostas melhores, tá, no mercado de L1s, se a gente for falar nessa competição dentro desse nicho do mercado das criptomoedas. Sem dúvida, todos esses fatos recentes, tá, que aconteceram, né, envolvendo a SEI são positivos. A gente está falando ali de uma proposta de ETF com staking, tá? Isso é importante da gente colocar em questão, porque o staking ele abre brecha para uma narrativa de pagamentos de dividendos, digamos assim. Então, eu vejo um mercado muito interessante se desenvolvendo em relação a ETFs de criptomoedas de staking, porém, a gente tem que entender também as particularidades dessa moeda e eu vejo ali alguns alertas em relação a SEI, pelo menos para o curto prazo, tá? Se ela, por exemplo, romper essas linhas de tendências de baixa no par Ethereum, no par Bitcoin, certamente ela também vai realizar esse rompimento no par dólar. E para mim, o principal ponto de atenção é: será que a SEI terá toda essa adoção projetada em relação ao número de tokens despejados no mercado futuramente? O que eu quero dizer é, se a gente não tiver ali realmente um grande uso da rede da SEI, o que a gente vai acabar observando é a diluição do seu preço unitário conforme a gente vai tendo cada vez mais tokens circulando no mercado
sem que a gente tenha absorção desses tokens. Mais uma vez, família, só para a gente encerrar, essa é só a minha opinião, não estou aqui para doutrinar, né, o seu portfólio. Se você for surfar, né, se você entender que é uma boa aposta, eu não surfaria por muito tempo, entendendo que isso pode ser, né, um só fake out de curto prazo. A CI continua muito positiva aqui em termos de força nessa avaliação de curto prazo do Token Metrics, mas repito, isso mais uma vez não garante uma ação prolongada de valorização ou que a CI esteja entrando em alguma altcoin season ou algo do gênero. Então é isso, família. Eu ficaria atento muito mais no curto prazo para a CI, não holdaria de longo prazo. Já vi outras moedas aqui performarem muito bem nesse momento, mas devolverem também esse lucro muito rapidamente para quem não o realizou. Então, família, é isso. Naveguem com cautela. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Fui!